Aqui é o professor Martinez. Faz tempo que a gente não grava, pessoal, e talvez tenha gravado só em momentos importantes, com coisas sérias. E aí também tem aquele, né, pensamento chinês de que a gente só deve falar quando a gente tem algo importante para falar. E quando a gente não tem nada de importante para falar, a gente é melhor se silenciar. Tem muita gente falando besteira, né, ao mesmo tempo, então o ideal é que a gente permaneça em silêncio quando a gente não tem nada de importante para falar. Mas eu tenho tido algumas reflexões e trocar uma ideia com vocês que são amigos que já estão há bastante tempo aqui comigo, né? Alguns há anos já. Alguns que chegaram quando a gente começou a falar de criptos. Quando a gente, né, começou a desvendar o universo das criptos e de tudo de certo e de errado que tem nesse mundo. Mas agora eu quero voltar a umas cachaças existenciais minhas, né? Que são inerentes às coisas que eu estudei que estão na minha formação, né? Que é direito e psicanálise. E adjetivando isso como direito e psicanálise transpessoal, porque grande parte dos meus estudos trouxeram e me levaram até essa linha, né? Uma linha que talvez na psicanálise a gente chame ela de metapsicanálise, mas que também, né, adquiriu uma conotação própria fora da psicanálise como um movimento transpessoal. Esse movimento já não está muito em voga mais, não se fala tanto dele, né? Já é uma coisa mais cringe, assim, vamos dizer isso. Né, ele está um pouco fora da tecno-realidade do momento. Mas é algo muito interessante e que traz algumas respostas, né, alguma forma de confronto até das situações que a gente vive e que está passando no mundo atual. Esse mundo que, para mim, né, numa demarcação de tempo de um século que se começa, assim como o século anterior começou depois da gripe espanhola, a gente pode dizer que esse século que nós estamos agora, ele começou a partir do Covid. Quando, né, a nossa realidade, nosso modo de viver, nossa estruturação social acaba sofrendo um impacto com aquilo. Não só em termos de digitalização, né, mas eu acho que na forma até de estruturação mental, né, do impacto desses meios digitais, né, na vida humana. E voltar um pouco à nossa face, né, porque o meio digital ele nos leva muito a essa perspectiva materialista da vida, a uma visão muito mais né, material. E a gente se esquece dessa outra parte importante, que não pode ser relegada somente a um espaço religioso, né? Que ela não pode ser relegada somente a você ir numa igreja e lá você professar a sua espiritualidade, porque a espiritualidade não está presa num ambiente fechado de uma igreja, né? A espiritualidade, ela é algo maior que isso, né? A espiritualidade é a própria vida, como se a própria terra fosse a grande igreja, né? Fosse o grande lar espiritual dado por Deus, e que aí sim a gente compreende o tamanho da coisa, né? A partir do momento que você restringe a tua visão espiritual a um local concretado e chamado como recinto religioso para tal, você deixa de ter a experiência de que o próprio planeta, né, é um recinto religioso,
é um recinto espiritual, né, para o qual Deus lhe, né, permitiu a experiência de vida humana. Então, quando a gente começa a tentar transcender, e por isso que o movimento transpessoal é interessante, a gente tenta transcender as coisas, a gente começa a perceber que elas são maiores, né? Elas não admitem esse reducionismo, né? Esse reducionismo espiritual que nos leva àquilo, então, que é essa dicotomia que eu pretendo conversar aqui hoje, entre, né, esse binômio alta e baixa espiritualidade. Enquanto nós, né, buscamos, e eu acho que isso é uma busca de todo mundo, uma alta espiritualidade, né? Todo mundo quer ascender a algo, né? A uma conexão divina mais pura e benfazeja, né, abençoada. A gente acaba também vendo que, na verdade, na maior parte dos casos, nós ficamos retidos à baixa espiritualidade. Então essa é uma discussão válida, né, importante, algo que a gente deveria, nesse nosso espaço que eu quero chamar de clínica, nós deveríamos estar mais discutindo, né, mais refletindo sobre. Né? Eu acho que a reflexão é algo importante. A reflexão, ela torna você, de novo, um agente da sua realidade. Diferentemente de quando você está preso numa rede social, rolando lá, fazendo scrolling, e lá você perde a sua individualidade e perde a sua essência. Então, recuperar a essência, né, a alta espiritualidade, requer essa recuperação da sua essência. Eu acho que isso é uma grande cachaça, tá, pessoal? Né, no sentido figurado de uma reflexão e também de um aprofundamento, de uma busca de novo por um... E aí vem o Jung, que também é um dos grandes mestres, né, do meu caminho de estudo. Na minha tese de direito, né, o Jung apareceu, né, pela primeira vez na minha vida. E eu acho que depois de lá ele sempre esteve a iluminar muito os meus caminhos, meus pensamentos, não só no direito, mas na psicanálise. Então a gente trazer um pouco isso à tona, sabe? Rever certas coisas é importante. Então você que está aqui já me conhece bastante, a gente já conversou bastante. Né? Veja se essas questões e procure sempre fazer um certo dever de casa, né? Então tentar desintoxicar das redes e refletir, né? A reflexão, ela é um caminho para a alta espiritualidade, né? E qualquer reflexão, porque é na reflexão que você amplia a sua conexão com aquilo que transcende. Não é na rede social, né? A rede social, como essa aqui, que talvez seja mais importante, porque essa aqui permite que você tenha um contato mais estável, né? Com informações de melhor qualidade, com, né, uma duração do encontro maior, que permita que essas informações sejam trabalhadas com aprofundamento. Então, este é um fator importante para a nossa discussão, né? Nossa construção aqui. Construção que também é minha, sabe? Eu tenho refletido bastante, então a gente, quando começa a refletir sobre isso, né? Principalmente uma reflexão, tá, pessoal? Sem uma expectativa de um resultado material. Eu acho que isso é o mais importante. Principalmente se você está falando de autoespiritualidade, né? A autoespiritualidade não é pedir nada para si, né? A partir do momento que você está pedindo algo para si, você está na baixa espiritualidade.
Na autoespiritualidade você já passou isso, né? Você já começa a acessar, então, algo mais elevado. E talvez este seja um grande desafio, né? Até de aceitar que, por vezes, a gente está na baixa espiritualidade quando a gente está pedindo coisas para a gente. Não que as necessidades humanas não tenham que ser supridas, mas se você for pesquisar, por exemplo, der um Google e pesquisar a escala Maslow de realização humana, você vai ver que as necessidades básicas, né, elas são iguais para todos. Mas que você, conforme vai subindo nessa escala Maslow, você vai atingindo níveis mais elevados de necessidades humanas. E enquanto então você busca uma espiritualidade ampliada, a maior, então você também tem que trazer um filtro a isso. E talvez esse seja o nosso desafio, né? Conversar. Opa, o que aconteceu com a minha câmera aqui? Conversar sobre essas possibilidades, né, de uma existência material satisfatória, mas correlata a uma conexão espiritual elevada. Tá? Eu acho que esse é uma grande meta. Uma grande meta se focar na alta espiritualidade. Né? E todos os passos que nós precisamos realizar para chegar até ela. E eu acho interessante como o direito e a psicanálise, né, eles trazem coisas sobre isso. Eu não falo do direito material, tá, pessoal? Mas eu falo muito do direito enquanto ética, enquanto uma ética maior, o direito que ele está na própria necessidade de nós construirmos uma civilização, né, melhor. E quanto mais civilizados, mais altamente espiritualizados. E vejo que nós estamos falando de coisas que não são necessariamente dinheiro. Mas essa é uma discussão muito interessante para ser pensada. E um desafio. Um certo desafio também. Um desafio porque não existem soluções fáceis para termos assim. Quanto mais você eleva o nível da discussão, quanto mais você requer consciência, mais limitado o alcance fica. E daí a necessidade da gente tentar conseguir que essas respostas, né, nos venham a partir da reflexão, do estudo, da prática, né, de uma prática mais satisfatória. Eu acho que trabalhar um pouco nesse, né, talvez seja há uma lacuna, tá, pessoal? Eu vejo uma lacuna. Eu acho que assim, os grandes ícones do movimento transpessoal, eles já se foram. Mas eu posso dizer que isso começa lá com Jung. Todos esses ícones, grande parte deles já se foram. E não é só, eu acho que há muito também de transpessoal na escola oriental, né? No budismo, no confucionismo, né? No taoísmo. Porque tudo se conecta, né, gente? Tudo está interligado, nada é isolado. Né? Se a gente pensar num conceito deste inconsciente e consciente, coletivo humano, todas as ideias, as coisas estão todas interligadas. Então né, conversar sobre isso é muito engrandecedor, né? Porque nos coloca, gente, num nível quântico, aí puxando já a física quântica para isso, né? Que a quântica tem isso, né? De você se colocar naquele quadrante. E ao se colocar naquele quadrante, obter as respostas que aquele quadrante pode trazer a você. Então, enquanto você, né, traduzindo isso, enquanto você não está focando na autoespiritualidade,
você não tem como atingir um quadrante de alta espiritualidade, né? Você está olhando para a espiritualidade humana a partir de uma visão de baixa espiritualidade, mesmo que você não a queira, né? Mas como você não está focando especificamente em atingir um patamar de alta espiritualidade, você nem sabe que ele existe. E se você não sabe que ele existe, esse quadrante não existe para você. Essa dimensão não existe para você. E a partir do momento que você sim fala, não, eu acho importante a gente olhar, né, para uma alta espiritualidade, aí eu começo a entender que esse quadrante existe. E ele passa, então, a ter sentido para mim e eu passo a começar a acessar as possibilidades que ele traz. A todas as decorrências quânticas daquele novo espaço dimensional que eu acessei. Então chamo você para essa discussão, eu acho bem interessante, tá? Eu acho que tem umas discussões assim no filme Matrix, né? Mas é isso que eu quero estar conversando. E vamos ver se a gente consegue produzir mais conteúdo sobre isso, sem uma expectativa muito clara, né, de resultados, mas muito mais de acesso, né? Meu próprio acesso a novos quadrantes quânticos deste assunto. Entenderam a importância? Então, para todos nós, passa a ser algo interessante, né? Algo que pode ser benfazejo, né? E nos trazer coisas melhores. Então, sou, né, gente, professor Martins. E até nosso próximo vídeo.